Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3 em, salve com alegria ter você aqui com a gente. Iniciamos agora uma série sobre indicadores de gestão e no vídeo de hoje nós vamos ensinar a utilizar o indicador de OLE, que é o indicador de eficácia de gestão do trabalho, utilizado principalmente como os indicadores da área produtiva, da área da produção. Então você que tem interesse, quer saber o que diz esse indicador, por que utilizar, como mensurar os dados dele, fica conosco na aula de hoje que você vai aprender e vai poder aplicar isso no seu processo para ter aí grandes resultados, uma melhor medição e saber de fato qual é a eficácia do seu processo como um todo. Eu sou Tom Trindade e quero trazer para você mais essa ferramenta, mais esse indicador para o seu trabalho. Vem com a gente! Então é isso aí, saiba que é muito bom ter você aqui na sala de estudos do 3 em, a nossa sala virtual, nossa escola virtual, onde trazemos sempre aqui ferramentas, indicadores, formas de trazer para o trabalho metodologias que nos permitam ter resultados, colher eficácia e buscar de uma forma mais ampla aí uma gestão melhor dos nossos processos como um todos. Iniciamos agora recentemente então uma série sobre indicadores de gestão e vamos falar sobre gestão de produção, gestão da qualidade, gestão de vendas, gestão de marketing, enfim, diversas áreas, RH inclusive também, para aplicarmos indicadores que nos ajudem então a fazer a gestão dos nossos processos. Os indicadores são esses grandes luzeiros, esses grandes faróis que nos apontam o que temos que fazer. E vamos iniciar aqui então falando sobre um indicador específico de produção, que é o OLE. Ele vem essa sigla do inglês, né? Não vou me arriscar muito, vou deixar aqui na descrição, mas que em português quer dizer eficácia geral do trabalho. Então, dentro do processo de produção, principalmente onde é utilizado esse indicador, esse gráfico, esse indicador, essa tabela, nos ajuda a entender de forma geral qual é o resultado que eu estou tendo no meu processo. Então, eu vou buscar a eficácia, baseado em 3 variáveis esse indicador trabalha, que é disponibilidade, desempenho e qualidade. Quando falamos de disponibilidade para esse indicador, nós estamos falando do tempo de trabalho efetivo no processo produtivo, ou seja, das horas planejadas de trabalho, quantas horas de fato foram utilizadas naquele mês, naquela semana, para a produção daquele lote, daquele montante que estava previsto. Então, ao fazer esse cálculo, eu tenho esse percentual e esse percentual traduz para mim, então, a disponibilidade. A outra variável, então, é o desempenho. E o desempenho está baseado em quê? Está baseado na quantidade produzida em relação à quantidade planejada. Como vamos fazer isso? Eu tinha planejado X de volume no mês e eu produzi tanto. Então eu vou pegar quanto eu produzi, vou dividir pela quantidade planejada e isso aqui também vai me dar um valor percentual. E por fim, mais uma variável que utiliza nesse indicador é a variável de qualidade. Como que eu vou mensurar a variável percentual de qualidade para esse indicador? Eu vou avaliá-lo fazendo a relação da quantidade produzida sem defeito. Então isso aqui é importante. Você vai pegar a quantidade produzida sem defeito e dividir pela total produzido. Então, do total que você produziu, quantas foram sem defeito? Esse número sem defeito que é o percentual que nós vamos utilizar aqui para trabalhar esse indicador. Então olha só, para você que está chegando agora, nós vamos trabalhar com muitos indicadores aqui de produção e de diversas áreas. Quero convidar você também já a deixar aqui embaixo no comentário a sua sugestão de indicador que a gente pode trazer aqui para a produção. Você que é líder de produção, gestor de produção, analista de produção, qual indicador você trabalha e gostaria de estar vendo aqui ou que você gostaria de conhecer e melhor explicado aqui também por nós. Nós vamos trazer com certeza esse conteúdo aqui, então já deixa seu like aí também, aproveita para se inscrever no canal para ser notificado aí a cada novo vídeo que colocamos aí no nosso canal. Então, entendendo o que é as variáveis do OLE, que é então disponibilidade, desempenho e qualidade, qual é a fórmula que nós vamos utilizar para ter então esse valor? A fórmula é a seguinte, o OLE, ele é a multiplicação dessas 3 variáveis. Então eu vou pegar a disponibilidade
multiplicar pelo desempenho e multiplicar pela qualidade. Isso aqui vai me dar um valor que eu vou calcular o percentual e a partir disso eu vou então entender a minha meta, né? Vou primeiro definir o meu estágio atual, como eu estou atualmente no meu processo, medindo essas variáveis e entender, né, qual é o ideal, qual é a meta que eu busco. Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de compreender. Então, lá na disponibilidade que nós falamos que é a quantidade de horas efetivas utilizadas no trabalho. Como vamos calcular isso? Então vamos supor que você tinha planejado, horas programadas, 200 horas para trabalhar naquele mês. Mas teve parada de máquina, teve falta de matéria-prima, alguma coisa que impactou e não permitiu você trabalhar as 200 horas programadas e você trabalhou apenas 190 horas. São as horas efetivas. Então 190 horas dividido por 200 horas vai dar 0,95, que é também a conotação aqui de 95%. Legal, então guarda aí esse valor. Agora que nós calculamos a disponibilidade, nós vamos calcular o desempenho. Como calculo isso? Então vamos lá. Para calcular o desempenho, você tem que ter primeiro quantas peças estavam planejadas para produzir naquele mês, por exemplo, ou naquela semana, ou naquele dia. Aí você vê a melhor forma de adaptar o indicador para a sua realidade. Então a quantidade planejada para o mês e quantas de fato foram produzidas. Então você vai dividir o produzido pelo planejado e vai ter ali também um outro valor, no nosso caso aqui dá 0,94%, porque eu produzi 4.700 peças quando havia 5.000 peças planejadas. Então cheguei aqui em 94% do meu índice. E por fim, nós vamos calcular então a qualidade. E a qualidade é das peças que eu produzi, quantas eu produzi ok, ou seja, quantas não tiveram defeito nenhum, quantas não passaram por retrabalho, quantas não precisaram passar por nenhum ajuste. Então isso aqui vai ser o meu índice de qualidade para esse indicador. Então eu vou pegar quantidade que eu produzi naquele mês, veja que eu puxei do número do desempenho, né? Porque tem que ter uma coerência. Então eu produzi 4.700 peças, mas dessas 4.700 tive 4.300 ok, 4.300 que não apresentaram defeito. Então, dividindo 4.300 por 4.700, eu tenho aqui um índice de 0,91 ou de 91% de peças ok do meu montante produzido. Vamos então agora chegar ao OLE, né? Calcular o OLE. Então, lembra que nós falamos que é a multiplicação. Então, eu estou pegando aqui, né? O OLE é o 0,95 de disponibilidade vezes 0,94 de desempenho vezes 0,91 de qualidade. Multiplicando os três, eu chego ao valor de 0,81. Esse 0,81 é 81% de eficácia geral da minha produção, eficácia geral do meu processo produtivo. E olha que interessante, porque ele fala eficácia, e eficácia tem relação com o resultado esperado. Então, eu esperava trabalhar tanto e obter tanto de peças, tanto de produção, tanto de faturamento, e cheguei, nesse caso aqui, por exemplo, a 81%. O que é interessante? Você fazer a pesquisa de mercado para o seu ramo, qual que é o OLE aplicável e considerado ideal. Em geral, trabalhar com índice acima de 80% é um bom índice para as empresas. Para as empresas, vamos dizer assim, que estão num bom patamar, trabalham com um índice igual ou maior a 80%. Agora, as empresas que querem trabalhar com mais melhoria contínua, com mais produtividade, mais lucratividade, vão sempre procurar trabalhar esse indicador acima de 85%. Então, aqui, ó, acima de 85% para as empresas aí que querem estar top no mercado. Então, a intenção de hoje era apresentar esse indicador para você aqui para o processo produtivo. Se você não utiliza, pode de repente começar a aplicá-lo aí no seu processo. Se você tem dúvida, coloca aqui a sua pergunta, o seu questionamento aqui no comentário, nós vamos respondendo para você. E também, né, se o conteúdo te ajudou, esclareceu alguma coisa, pode deixar aí também um valeu demais. Vamos agradecer muito pela sua colaboração aí com o crescimento e com a continuidade de trazermos conteúdos aqui para o nosso canal. Então, foi uma alegria trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenha te ajudado, que você possa aplicá-lo no seu processo e aguarde aí que virão novas ferramentas aí, novos indicadores do nosso processo. Até mais!